Ontem o Johan chegou a confessar que o Dudu reuniu os jogadores e conversou com eles, explicou a situação. Você estava presente nesse momento? O que o Dudu passou para o grupo? Não, não estava. Não, o momento que eu conversei com ele, acho que foi até registrado pelo, por uma foto, né, e foi onde eu disse a ele que ele sentasse, conversasse, e que definisse uma situação. Foi quando justamente eu sugeri para que ele, né, naquele momento, ficasse fora da atividade, né, ficasse fora do último amistoso que a gente faria, ou do penúltimo, se não me recordo bem, o último, justamente porque nesse momento a nossa cabeça foge do local, né? A gente não dorme bem, né? A gente precisa conversar com as pessoas próximas a gente, né, para poder definir a situação, né? Isso não está diretamente ligado com o fato de você não estar feliz onde você está, né? Pelo contrário, é justamente pelo respeito, né, à instituição e aquele local que você tem sido muito feliz, né, para poder você voltar com as energias todas, né, e completamente focado. Muitos blogs por aí, torcedores também nas redes sociais, chegaram a praticamente mandar o Dudu embora depois da postagem que ele fez. Enfim, foi uma revolta muito grande de alguns torcedores. Você, que está trabalhando com o Dudu, é o comandante da equipe, o que você pode falar para esses torcedores que deixaram de acreditar que o Dudu vai dar o sangue no Palmeiras? Que ele vai dar o seu 110% como ele deu até agora, né? E como houve outros momentos iguais a esse, e ele permaneceu focado, conquistando, né, vitórias e títulos importantes, né? O que é o que caracteriza, né, o, o Dudu dentro de campo. Não é à toa que das arquibancadas, né, quando gritam o nome dele, junto com isso, gritam que ele é guerreiro, que ele se dedica, que ele se empenha sempre quando está dentro de campo, né? Isso eu tenho certeza absoluta que o torcedor pode ficar muito tranquilo, porque a partir do momento que o atleta anda dentro de campo, né, nada mais importa, e a única coisa que importa é tu representar bem, né, o teu clube, né? O Dudu gosta muito, né, do Palmeiras, construiu uma história muito bonita aqui dentro, né? E esses eventos de forma alguma, né, vêm para diminuir, né, a relação do atleta com o clube, né? Eu acho que vem para fortalecer esses laços, de amor e de respeito. Ô, Roger, ainda em cima dessa linha, você participou da decisão ou foi uma decisão única e exclusivamente do Palmeiras de não vender o jogador? Não, é uma decisão do atleta e do clube, né? Eu posso dar minha opinião como treinador, né? Minha opinião como treinador é que eu não abriria a mão do talento do Dudu, mas entendia também, né, o desejo do atleta, né, se fosse o caso, né? Qualquer outra coisa relacionada a isso, né, tem outras questões envolvidas que fogem, estão acima das minhas intenções, né? Então foi essa a questão envolvida. Agora, faz tanto tempo que não tem um jogo, né, Roger, que dá uma impressão de que vai começar a temporada agora, mas não, né? O Palmeiras já está 8 pontos atrás do Flamengo, já tem decisão de mata-mata pela frente e precisa ter aquele espírito de competitividade logo de cara, porque não é um jogo de abertura de temporada, já o de quinta-feira. Como que você lida com isso? Já acha que vai ser uma coisa rápida, essa volta necessária à competitividade? Bom, esse é um ponto bastante importante, né, a ser, né, discutido. E uma das coisas que eu questiono muito dentro do nosso calendário são os jogos seguidos quarto e domingo. Se tem alguma coisa que tira a competitividade, são os jogos seguidos, né? Porque o atleta não sente muitas vezes nem a saudade de estar em campo novamente, né? Porque você não consegue nem curtir um sucesso momentâneo de uma vitória, né? Porque quando você acorda, já é véspera de jogo novamente, né? Então, bem na verdade, esse longo tempo gera uma saudade imensa do campo, e o nível competitivo, né, ele está pronto para ser exercido, né? E além do que a competitividade, ela já está com os 30 jogos, 35 jogos que a gente fez na temporada. Isso é o que menos me preocupa nesse momento, né?
O que me preocupa é essa sequência de jogos que nós temos, jogos decisivos, né? Como você disse, hoje o líder tem 8 pontos na frente, mas o bloco entre o segundo e o sexto tem 4 pontos de diferença, né? As equipes mudaram um pouco a sua cara e a gente não sabe como as equipes de fato vão responder a isso, né? Se vão continuar mantendo o rendimento ou se vai ter queda de rendimento, né? E essa distância entre quem está na frente vai ser diminuída. Então, com a questão da competitividade, até eu estou com vontade de entrar em campo depois de 40 dias. Roger, boa tarde. Eu queria voltar um pouquinho no Scarpa, que é um jogador que desperta muita esperança do torcedor palmeirense. Ele vem sendo aproveitado agora nessa retomada na vaga deixada pelo Keno. E são dois jogadores de características bastante diferentes, né? Mesmo antes do imbróglio todo com o Fluminense, o próprio Scarpa vinha sendo aproveitado de outra forma. Queria saber de você o que o torcedor palmeirense pode esperar desse Palmeiras com o Scarpa atuando nessa posição e o que pode esperar do Scarpa, se pode ter mesmo esperança de que ele é um jogador que vai fazer o diferencial para o Palmeiras nessa sequência. Eu não tenho dúvida que ele vai ser uma peça muito importante, né, nesse novo contexto. Com uma alteração, uma sensível alteração, né, de característica, né, em função, né, da saída do Keno. Nós centralizávamos as nossas ações em profundidade, né, e vitória pessoal do lado do campo muito em função dele, né, porque o Dudu pelo lado esquerdo é um jogador que vem mais para o centro e centraliza muitas jogadas, até muitas vezes para as profundidades que o Keno dava. E já no final ali antes da parada da Copa, né, o Moisés, né, na opção pelo Lucas ali, também tinha uma característica diferente, né? O Scarpa e com o Johan de um lado e de outro, a gente praticamente tem jogadores que gostam muito da zona central porque tem destreza para jogar numa zona muito congestionada. Isso libera os corredores para a gente, para as passagens dos laterais. É uma sensível alteração que pode gerar um benefício importante para a gente. Roger, é bom ou ruim recomeçar já com o clássico de cara? Clássico sempre motiva muitas paixões, né? E começar com um jogo grande, para mim, é sempre bom. Sempre bom. Jogos grandes são jogos que você pode mostrar muito, mostrar que veio, e principalmente numa retomada em que a gente sabe que é importante essa sequência, essa pequena sequência que tem agora, né, se não me engano, de 4 jogos antes do primeiro jogo da Copa do Brasil, entre esses últimos dias de julho e o mês inteiro de agosto, né, que serão decisivos para nossas aspirações, né, em várias competições. Então, para mim, tem um peso importante. Eu não vejo de outra forma do que com bons olhos, né, e muito interesse em iniciar com o clássico. Sobre o Lucas Lima, antes da parada para a Copa, ele tinha tido uma queda técnica e até acabou saindo do time em alguns momentos. O que você pode falar dele nesse período de trabalho? Ele vai começar como titular amanhã? Como é que está a cabeça dele, o nível técnico dele? A gente reparou o Lucas muito motivado nessa intertemporada. Como eu disse, os trabalhos eles foram intercalados entre técnicos, táticos e os físicos, muito empenhado em elevar seu nível, né, para que, sabendo já, né, obviamente, né, que tinha muita chance de voltar ao time em função das suspensões que aconteceram no último jogo contra o Flamengo. E vi o Lucas nos amistosos, né, com intensidades altas, né, que era uma questão que eu sempre conversei com o Lucas, né, que ele se locomove bem pelo campo, né, mas que a gente desejava que ele pudesse, né, as intensidades nos momentos decisivos da partida, que pudesse ter um aumento significativo. Isso se mostrou muito, né, nos jogos que a gente fez nessa intertemporada agora. Que ele tivesse liberdade para se locomover no campo, mas quando ele não estivesse participando da jogada, que ele pudesse estar perto das áreas de definição. Isso aconteceu, ele pôde dar assistência, e muito, muito motivado, né,
a recuperar o terreno que, de uma certa forma, foi perdido antes dessa parada da Copa. Eu tenho certeza que a gente vai ver o Lucas no ápice da sua forma física e técnica para nos ajudar. Roger, boa tarde. Uma primeira dúvida rápida. Você não tem escondido o time que vai para o jogo contra o Santos, esses 10 de linha que tem treinado diariamente, mais o Everton? Sim, está definida a escalação pelo que vocês viram. E uma segunda, você teve um tempo, já falou, para tentar elevar o nível técnico, tático, físico do elenco, mas em que ponto pesa, de repente, negativamente esses desfalques? Você tem uma série de desfalques para o jogo contra o Santos, de que forma que isso pode atrapalhar pode ter atrapalhado esse seu período de preparação, de entrosamento? De repente, alguns desses desfalques poderiam estar entre os times, nesse time ideal contra o Santos? Não, pois o time ideal é o time que está indo para campo em função das ausências, né? Para um equilíbrio da equipe. Não vi prejuízo nenhum, porque, como eu disse, essa fase de preparação ela foi importante por vários aspectos, né? E entre ele a possibilidade de a gente trabalhar bastante esse time que a gente desenhou para o clássico contra o Santos. Né? Não vejo prejuízo. Né? Muda a característica, mas não prejuízo. Talvez a gente tenha até acréscimo em alguns momentos, né? Como, né, a diferença de característica do Scarpa, né, para o Keno, que já não está mais entre nós. Ô, Roger, aqui. Roger, durante a semana toda aí, você abriu o treinamento normal, a gente viu que foi treinos bem puxados. Hoje você optou por fechar por alguma estratégia, alguma jogada que você quer treinar mais específica, alguma coisa que você possa tentar surpreender o Santos? Por que você fechou hoje? Por isso. Você perguntou e respondeu. Não, mas tem alguma coisa, o motivo de fechar que a gente não viu na semana? Não, uma privacidade de poder, daqui a pouco... hoje é o dia, a véspera do clássico, que eu uso... A gente passa o nosso adversário, né? E a gente prepara alguma coisa, né, diferente, né, que possa nos ajudar, né, no jogo, né, por isso. Só uma questão específica, assim, o William virou uma referência ali na frente, né, com a ausência do Borja. Ele tem se dado bem nos jogos que a gente tem visto. Nesse confronto aí vai ser um duelo também de artilheiros, a gente pode dizer assim, com o Gabigol, que às vezes tem se dado bem também nos jogos, historicamente, contra o Palmeiras. Como é que você vê esse duelo à parte? Então, dois grandes jogadores, né? Um jovem, né, que recentemente voltou para o Brasil e voltou para o lugar onde foi lançado, onde foi formado, e o William, que tem uma rodagem muito grande e que é impressionante, né, o nível de entrega dele e o seu profissionalismo, seja em qualquer faixa do campo que ele jogue, e seja aberto pelo lado esquerdo ou direito, ou seja na posição de centroavante. É o vice-artilheiro do ano, né, da nossa equipe, atrás do Miguel, e nesse momento é uma referência dentro do nosso ataque que tanto nos ajuda fazendo gols, quanto, né, com a sua obediência tática defensiva, nos ajuda a recompor em muitos momentos, né, para ajudar a defender. Vai ser um clássico bem disputado, né? Terão outros embates, né, outros duelos, né, em cada posição, né, mas eu vejo o William como, hoje na nossa equipe, né, um jogador extremamente importante. Roger, boa tarde. Boa tarde. Você falou há pouco sobre essa mudança sutil, mas que altera o jeito do Palmeiras jogar, né? A saída do Keno, que dava muita velocidade pelo lado, e a entrada de meias ali pelo lado do campo. A gente percebeu nos treinamentos, também nos amistosos, tanto o Johan quanto o Scarpa voltando bastante para buscar a bola. Te preocupa essa saída em velocidade para o ataque? E se nesse contexto o Vitinho e o próprio Arthur podem ganhar uma sequência, coisa que não aconteceu no primeiro semestre? O Arthur teve uma lesão quando vinha treinando muito bem. Não me preocupa. Naturalmente, jogadores que têm facilidade para jogar pelo centro, né, eu preciso dar essa liberdade para que eles flutuem um pouco mais no campo, né, e nos ajudem a chegar no campo de ataque.
né? Quando a gente fala que não tem velocidade, a gente não tem a velocidade e a característica do Keno, né? Que prefere de 10 bolas, ele vai preferir 7 na profundidade e 3 a 4 no pé, 6 na profundidade e 3 a 4 no pé. Esses jogadores, eles mudam só essa característica, não que eles não busquem a profundidade também. O Scarpa tem essa virtude, né? Porque quando o espaço perto da bola ele está congestionado, o espaço ele se transportou para um outro lugar, né? Para as costas. Então, eles também usam a profundidade, mas não com a virtude do jogador velocista. Então, de forma alguma, não me preocupa. Ele bem gerenciado, ele é uma arma muito importante. Perfeito. E se você puder depois só falar sobre os garotos. E uma última dúvida sobre o sistema defensivo. Queria que você comentasse essa troca que ocorreu, né? Emerson Santos indo por empréstimo e vindo o Nico. Qual a sua primeira avaliação desses treinamentos e o torcedor querendo saber se ele já está pronto para jogar, como é que está a situação dele? Então, com relação aos meninos, né? O Vitinho e o Arthur. O Arthur teve interrompido o seu processo, né? Vinha muito bem no começo do ano, ficou quase 3 meses parado. Retornou, hoje se encontra muito bem, né? Fez uma boa pré-temporada, um jogador que eu digo que tem perfil baixo, né? Consegue trocar de direção, né? Com muita velocidade. E é um jogador extremamente rápido. O Arthur busca mais as costas, né, do que os outros 2 meias. E o Vitinho retornando, né, depois de um empréstimo, uma experiência lá fora, no Barcelona. Jogou muito mais centralizado, né, como ele me relatou, né, num tripé de meio. É um jogador que tem vitória pessoal fácil, passa pelo adversário com a bola com destreza e finaliza muito bem. Né, evoluiu muito taticamente, né, e uma das coisas que ele me comentou é que muitas vezes ele sentia falta no Brasil de quem o cobrasse, né, dessas questões táticas, né, ele disse, não, fica tranquilo que isso eu vou te encher teu saco, né, isso tu não vai esquecer jamais, né. E o Nicolas veio treinando bem, né? Como eu disse, é um jogador que veio numa ocasião de negócio, né, em função de ser um jogador especialista de pé esquerdo, tem experiência lá fora, experiência no mundo, na Europa. É um jogador jovem, né, vem treinando muito bem, é um jogador firme no 1 contra 1, tem uma boa bola aérea defensiva e tem se mostrado também ofensivamente, né, um bom cabeceador, né? Como dizem os antigos treinadores, vai ter que cavocar um pouco de minhoca aí para encontrar seu espaço. Roger, aqui, boa tarde para você. Por conta do posicionamento na tabela, você entende que o Palmeiras entra menos pressionado nesse clássico e traz o favoritismo para o seu lado? De forma alguma. Né, a gente entra pressionado igual, até porque mesmo pela posição na tabela, o objetivo é tirar a diferença do Flamengo e daqueles times que estão na nossa frente hoje. Então, os 2 times entram pressionados sempre. O time grande vai entrar pressionado, independente. Se fosse nós que tivéssemos a 8 pontos, né, na frente na tabela, entraria pressionado igual para fazer a manutenção da vantagem que está lá frente. Não vejo dessa forma, né, ainda mais em clássico. Mas em clássico não há quem entre mais seguro ou menos seguro no jogo, né, entra igual. Justamente sobre o clássico, você falou que se pudesse até entraria em campo. Você acredita que para o jogador também é a mesma expectativa? Assim, é melhor retomar o Campeonato Brasileiro com o clássico ou, de repente, contra uma equipe menor, seria mais confortável para o jogador? Não, pela sua experiência como jogador. Não, como eu disse, é melhor sempre os jogos grandes. Jogos grandes, porque o que acontece nos jogos grandes, a gente sabe que eles impactam na sequência positivamente. Vencendo o clássico, são 3 pontos a mais e tendo superado um adversário tradicional e que também briga, né, pelo mesmo que a gente briga. Nos jogos menores,
né, muitas vezes esse favoritismo, né, que você se referiu, ele é extremamente exacerbado, né, e por vezes você, mesmo vencendo, né, ainda gera, né, contestações se não teve grande resultado e atuação também. Então, para o atleta é melhor sempre o clássico, sempre jogos grandes sempre. Boa tarde, Roger. Boa tarde. Não sei se você chegou a ver, imagino que não, mas hoje o presidente do Santos disse que o Santos deu um chapéu no Palmeiras e contratou o Carlos Sanches, o uruguaio, e que o Palmeiras tinha feito uma oferta. Você chegou a pedir esse jogador para a diretoria mesmo, ou não passou nos seus planos? Não, o Sanches ele é um jogador extremamente interessante, né? Ele foi oferecido ao clube, né? Mas como nós temos 5 jogadores, né? 5 jogadores que pelo menos 3 deles podem fazer uma função semelhante, né? E então não foi levado adiante. Mas é um jogador que em outros momentos, em outros clubes, né, sempre foi acompanhado, né, nas minhas avaliações, né, por ser um bom jogador e teve recentemente na Copa do Mundo, né? Foi oferecido, né, em função também dos valores envolvidos, né, principalmente das nossas peças de reposição à mesma altura, né, não foi levado adiante. E dá para falar então que o Palmeiras vai buscar um jogador de características semelhantes a dele, já que a contratação dele não foi possível? Não. Acabei de falar que o principal motivo de não ter adiante por ter pelo menos 3 jogadores com a mesma virtude, né? Não havia necessidade, né, da gente ter um jogador, né, com essas características no grupo, né? Então, um jogador para talvez pela necessidade da saída do Keno, né, talvez a gente pense com bons olhos, né, que essa característica nós não temos, né? Agora, a característica que foi citada, nós temos 3. Né? O Moisés faz muito bem essa função, o Jean, que foi um reforço interno, né, também faz muito bem essa função, talvez o Thiago e o Felipe menos, são jogadores, né, com um pouco mais defensivos. A gente está bem servido. Roger, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O que mais te preocupa no time do Santos? Me preocupa as ideias do Jair e a qualidade dos meninos, né, que a gente sabe que sempre é muito grande, né? Me preocupa por ser um clássico importante, imaginando que também, com esse tempo de treinamento, né, há uma evolução, né, do que havia sido ou vinha sendo feito, e a gente vai ter um jogo de alto nível. Aproveitando o motivo dessa parada toda, né, a Copa do Mundo, queria saber o que você achou da Copa, principalmente no aspecto técnico e tático, e se ela deixa alguma lição que você pode trazer para o seu dia a dia, enfim, um balanço geral da sua opinião sobre a Copa do Mundo. Então, pois eu fui perguntado sobre isso ontem, e a resposta que eu dei é que, nesse momento, eu não tenho condição de dizer o que, de fato, né, a totalidade da Copa do Mundo nos deixou, né? Porque, principalmente no começo da Copa do Mundo, a gente estava trabalhando e os jogos estavam acontecendo. Eu perdi muitos jogos, né? Hoje, agora, eu trouxe o meu HD externo ali para os meninos baixarem todos os jogos, né, para devagarinho eu conseguir enxergar o que de fato teve, né, de interessante, assim, de estratégias, até porque o meu olhar nos jogos do Brasil, nos jogos do adversário, ou recentemente porque fui participar de programa esportivo para falar especificamente da semifinal e da final, né, diferente desse momento, foi um olhar também como torcedor, né, e é diferente, né, agora com calma olhar as estratégias, que é um olhar à parte, né, do olhar como torcedor, e que vibrou, e que torceu, e que ficou nervoso também quando o Brasil entrou em campo, e que fez o supervisor arranjar um restaurante no aeroporto do Panamá para que a gente não perdesse no nosso deslocamento o jogo do Brasil, e que ficou decepcionado e triste também quando a gente foi eliminado. Eu quero poder falar com um pouco mais de propriedade, né, sobre isso, né, num outro momento.
Roger, vem aí uma maratona de jogos, o Palmeiras bem fisicamente, recuperado com essa pausa para a Copa. Mas eu te pergunto o seguinte, por quanto tempo você entende que um time base, vindo desse tempo de preparação, consegue aguentar quarta, domingo? Uma pergunta mais técnica mesmo, por questão de entender como foi a preparação, que foi voltada, claro, para a parte física, também com a parte tática, mas o nosso calendário. Quanto tempo 11 jogadores aguentariam numa sequência paulada dessa, se você não mudasse ninguém? Não tem como a gente precisar. Né? A literatura é muito vasta, né? Muitos dizem que por vezes a queda de rendimento ela é associada ao número de jogos, né? Ela é física, né? Muita coisa se fala em relação ao desgaste emocional e a recuperação emocional de um jogo para o outro, e eu já li muito, e alguma coisa importante dizendo que não somente a desgaste físico como o emocional, mas o fato de você não conseguir treinar é que seria muitas vezes o gerador da queda de rendimento, né, numa sequência muito grande. E muito se fala em sequências de 6, de 8, de 10, de 12. Né, o fato é que a gente vai precisar mensurar isso jogo a jogo. Né, e por isso que se há hoje uma infinidade de ferramentas, né, para que a gente consiga medir, né, o desgaste do atleta, né, e para que a gente tenha a equipe sempre, a melhor equipe competitiva aí a campo. Né, nós não temos o direito, né, de frustrar o nosso torcedor e dizer que nós não vamos, ou que nós vamos abrir mão de uma competição ou outra, né, em função da sequência longa nesse ano de Copa do Mundo. Né, todo mundo, as grandes equipes estão tendo essa sequência longa. Algumas não têm a Libertadores, né, se dedicam apenas ao Campeonato Brasileiro, mas nós, por mérito do clube, nós temos 3 competições a disputar. Né, então, a manutenção da equipe ela vai se dar pela competitividade, pelo nível elevado da competição. Quando vai haver necessidade de uma eventual troca para manter o nível competitivo, a gente vai jogando evento a evento, né, e sempre com a intenção de mandar a equipe mais competitiva para dentro de campo. Então, boa tarde, estava com saudade já desses momentos.